graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para falar a respeito do livro de Provérbios. Falar não, conversar, porque este espaço também permite comentários. Você pode participar dessa conversa a respeito de qualquer dos livros da Bíblia através do espaço de comentários que as redes permitem. Se o vídeo está sendo reproduzido em algum lugar onde não permite comentário, procura onde ele realmente está hospedado originalmente. Lá vai ter um espaço para comentários. E aí você pode dar o seu testemunho, fazer sua pergunta, a fazer qualquer ponderação e assim conversamos. É como se estivéssemos na comunidade de fé e tomando um cafezinho depois do culto e conversando sobre algumas coisas. Esse é o espaço que as redes permitem para a gente conversar, o espaço dos comentários. O livro de Provérbios, ele é mais que apenas uma coleção de provérbios, ele é uma coleção de coleções de provérbios. Foi um texto sendo organizado ao longo do tempo e que tinha várias fontes para confirmar o registro que estão dentro do próprio texto. São muitos provérbios, são temas os mais variados, sobre coisas do dia a dia, sobre situações as mais diversas. E alguns dos provérbios, inclusive, se repetem ao longo do livro, porque tem algum interesse da parte do Senhor para nos confirmar algo, nos ensinar algo. É claro, o Espírito Santo tem algum interesse, não está à toa ali. Se há uma duplicação de informação, uma informação minimamente parecida ou até muito igual, é porque o Senhor tem alguma informação para nos passar, devemos meditar a respeito disso. Salomão, que foi rei em Israel, ele era filho de Davi e Batseba, depende da tradução da sua Bíblia. Foi na época do rei Davi que o esforço literário tomou mais forma em Israel, mas não foi só nessa época que se escreveu tudo. Foi um momento em que se começou a buscar mais informações, começou-se a ter um interesse maior em guardar os registros e ter mais registros a respeito de todas as coisas. Muitas coisas eram passadas apenas por histórias contadas em tradição oral, então foram registradas. Outros, os textos já existiam e aí foram sendo organizados para formar os livros. E aí, na época de Davi, esse esforço começa e ele segue, não apenas durante Davi ou Salomão, até mesmo depois com outros reis. O próprio livro de Provérbios revela, no capítulo 25, que durante os dias do rei Ezequias, os homens de Ezequias, estavam fazendo ajustes na coleção de provérbios dentro desse livro. Então, esse é um livro que veio sendo montado ao longo do tempo. E esse esforço literário que começou na época de Davi gerou todo esse interesse por buscar mais as histórias, buscar mais os textos, reconhecer e reconhecer todas as coisas. E isso também fortaleceu para depois, não só na questão da história, na questão dessas mensagens que são passadas a respeito dos textos, mas também fortaleceu para, por exemplo, o tempo dos profetas. Nós temos vários livros de profetas no Antigo Testamento. São citados outros tantos em livros como Reis, Crônicas, Samuel, e que não têm livros, mas também foram profetas. E há muitos textos que estão registrados e muitos textos que são citados como referência em alguns livros da Bíblia. E esse esforço literário se preocupou realmente em organizar todas essas coisas. Eu falei de Salomão, citei ele primeiro, antes de falar de Davi, de todo o esforço literário que começa com Davi, porque entende-se que Provérbios é um livro de Salomão. Ainda que ele não tenha colocado o ponto final, é um texto que tem muita coisa do que Salomão quer tenha deixado registrado por escrito, quer tenha apenas falado e alguém tenha escrito, tanto logo em seguida que ele falou, quanto em algum tempo depois para deixar registrado, porque se temia perder aquele ensinamento. Então, Provérbios é um texto que tem majoritariamente textos atribuídos a Salomão, não só textos de Salomão. Por exemplo, os 2 últimos capítulos falam abertamente que há textos de outras pessoas, mas a maior parte, então, do livro de Provérbios tem 31 capítulos, 29 capítulos, tem toda uma preocupação com resgatar aquilo que Salomão tinha a apresentar. Então, a autoria de Salomão ela não é questionada, mas não porque ele escreveu e colocou o ponto final, mas porque ele passou o conhecimento e ele é o personagem principal, passando o conhecimento que está dentro do livro de Provérbios.
da mesma forma que acontece com o Pentateuco ou com outros livros, mas vamos falar do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés é o autor, ainda que não tenha escrito tudo nem colocado ponto final em todos os livros, mas muita coisa ou ele deixou escrita ou ele passou o ensinamento para frente. Por isso, então, ele é entendido como o autor. Da mesma forma, Provérbios. Salomão é o autor não porque colocou o ponto final, mas porque passou o ensinamento para frente e o texto relata coisas que Salomão teria deixado como instrução. Não só ele, mas a maior parte, sim, de Salomão. O tema principal de Provérbios, se nós pudéssemos então resumir Provérbios em um versículo, seria o capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, para resumir o livro de Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse texto, ele para mim é o resumo de Provérbios. Ainda que Provérbios trate de muitos temas e muitos assuntos, esse é um belo resumo para falar a respeito de Provérbios. Ainda que o texto fale sobre sabedoria em outros momentos, fale sobre conhecimento, fale sobre o temor do Senhor, quando fazendo analogia com outras situações, esse para mim é o resumo. Ainda que se repita muitas vezes e de formas diferentes, isso prova para mim que, na verdade, o texto de Provérbios tem isso como resumo. Cada situação muitas vezes remete a isso. Sempre há um interesse em despertar para a sabedoria, para o conhecimento das coisas do Senhor e para fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. O temor, então, do Senhor, a sabedoria, a busca por isso é o principal dentro desse texto de Provérbios. Nós falamos agora há pouco a respeito de Salomão não ter colocado o ponto final no livro de Provérbios, então é importante dizer, a data para o livro de Provérbios ela é definida pelos estudiosos com alguma impressão de certeza, mas eu pessoalmente fico inquieto em definir isso, porque eu vejo que o texto foi sendo construído ao longo do tempo, ainda que resgatando na maior parte do texto o que Salomão deixou registrado. O texto mesmo só toma ponto final muito tempo depois. Mesmo nos dias de Ezequias ainda buscava-se essas informações. Então, é um texto que só foi colocado ponto final muito depois. Nós podemos aí aproximar da época de Ezequias realmente o ponto final desse texto, talvez um pouquinho depois, mas eu não defino uma data exata por conta dessa questão do texto ter sido construído ao longo do tempo e a tantas mãos. Com o conhecimento da busca do Senhor, das coisas do Senhor, buscando a sabedoria no Senhor, nós devemos deixar o caminho daqueles que pecam e seguir na direção da vontade do Senhor. Nós deixamos o caminho daqueles que buscam facilidades, mesmo sem se preocupar se as coisas estão certas ou se estão erradas, e buscamos o conhecimento na informação que o Senhor tem para nos passar. E executamos isso, colocamos isso em prática na nossa vida, não apenas sabemos, mas praticamos realmente. Nós podemos até olhar o aparente sucesso dos ímpios, mas nós não desejamos aquilo que eles têm. Nós não podemos ir pelo mesmo caminho. Nós não temos a mesma direção que os ímpios têm. Nós nem podemos usá-los como exemplo de comparação. Às vezes as pessoas dizem alguma coisa que normalmente um ímpio faz e diz, mas essa pessoa faz isso, então misericórdia, eu não vou fazer o que o ímpio faz, ele não serve como padrão de comparação. Antes eu quero poder, buscando a vontade do Senhor, ser um padrão de comparação minimamente razoável, ser achado como um obreiro aprovado que busca realmente a vontade do Senhor e poder servir como exemplo, e não que as pessoas que eu tenho que buscar o exemplo até mesmo em quem faz coisas erradas. Isso não faz sentido. Nós vemos, sim, muitas vezes o ímpio ter algum sucesso, ter algumas coisas, mas essas coisas são muito pequenas, são muito rápidas, são coisas para esse tempo que nós vivemos. As coisas que nós buscamos no Senhor não apontam apenas para as coisas que nós vivemos enquanto estamos por aqui. Também podemos experimentar essas coisas enquanto estamos por aqui, mas
Aquilo que nós buscamos no Senhor aponta para a eternidade. Então, a nossa busca vai além das coisas que acontecem no dia a dia. A sabedoria, ela tem que ser mais desejável do que qualquer riqueza. E ela sim rende bons lucros na presença do Senhor. Lucros tanto para o tempo que nós vivemos aqui, como para a eternidade. Conhecer a vontade do Senhor é importante para que possamos discernir melhor as coisas. Num mundo em que tantas informações são colocadas e as pessoas parecem ter certezas de tantas coisas, emitem opiniões sem nem mesmo conhecer todos os pontos, acreditam que um ponto que é apresentado e que parece favorável ao que acredita já é suficiente para ser repetido como se fosse verdade. Nós devemos buscar a sabedoria do Senhor para discernir todas essas coisas. Não podemos simplesmente aceitar alguma coisa. Temos que primeiro buscar nas coisas do Senhor. Os resultados verdadeiros vêm dessa busca pela vontade do Senhor. O livro de Provérbios fala, então, o tempo todo sobre essa questão de buscar a sabedoria. Não só isso, fala sobre ter prazer na sabedoria, se alegrar, gostar de buscar isso, de estar no meio da sabedoria, e mais, ter prazer em buscar a sabedoria. Você ainda está na caminhada, você está buscando entender melhor as coisas, e você já deve ter prazer nisso, porque você está buscando a vontade do Senhor. Também fala sobre tomar cuidado com a preguiça e tomar cuidado com desejos carnais, por exemplo. Mas o ponto principal, mesmo no meio de tudo isso, mesmo com esses outros conselhos, é ter temor ao Senhor e buscar realmente a sabedoria. Que nós possamos, então, realmente buscar no Senhor essa sabedoria, deixando de lado aquilo que nós achamos que parece que faz sentido, aquilo que nos agrada mais, discernindo melhor as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Nós ainda voltamos para conversar a respeito do livro de Provérbios em uma segunda mensagem, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.